ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, voltou a divergir da maioria da primeira turma do STF e defendeu que o julgamento dos envolvidos na suposta trama golpista do 8 de janeiro deveria ocorrer no plenário da Corte. Aliás, ele tinha dito que deveria ter ocorrido de verdade na primeira instância do Poder Judiciário. Fux alegou que, ainda que os investigados não exerçam mais funções públicas, estão sendo julgados como se ocupassem cargos de autoridade, o que justificaria a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal e não só da primeira turma. Ele também criticou a existência de divergências internas entre as turmas do STF, dizendo que o modelo atual de julgamento prejudica a imagem do tribunal. A decisão da turma mantém os julgamentos dos noticiados pela alegada trama golpista com a primeira turma, da qual o ministro foi voto vencido tanto nesse caso quanto no julgamento de Bolsonaro e outros 7 acusados. Fux ressaltou que não questiona o princípio do juiz natural, mas defende uma discussão estrutural sobre a competência no âmbito do STF. E já vou jogar essa batata quente para ele. O que o Fux falou hoje, será isso, Marcília, a preparação para uma futura anulação de toda essa história, quando houver condição, vamos falar assim, política favorável a isso? Não acredito que o Fux esteja abrindo portas para nada. Acho que o Fux está mais preocupado em salvar ou ressalvar a própria biografia, ou demonstrar, enfim, o seu descontentamento pessoal. Creio que se há alguma estratégia no Fux, é ele acompanhar todo mundo, embora pense diferente. Então é aquela estratégia de, eu não gosto daquele lugar, mas eu vou com você. Sabe como a gente faz com um casal? Você te vira para a mulher da gente que é ir no lugar, a gente fala assim, poxa, eu não gosto de ir lá, mas eu vou para não dar problema. E o Fux é mais ou menos assim. Eu não gosto disso que eu estou fazendo, mas eu acompanho vocês aqui, vou com a maioria, mesmo que eu pense diferente. Não é assim que se procede em relação a julgamentos. Você precisa ter independência e autonomia, pelo menos dentro dos tribunais, se você quer ser um juiz. Você precisa ter a coragem do enfrentamento, do confronto, porque enfrentamento e confronto, diferente de, às vezes, dentro de um relacionamento, dentro de um tribunal, isso é bem-vindo, isso é desejável, isso é esperado. Isso é o que é exatamente um tribunal colegiado. Você pensa diferente? Mostre, exponha, divirja, faça valer a sua contrariedade em relação àquilo. Acho que o Fux, se tem uma estratégia, é a de ir com todo mundo. Mas veja, o ponto, e com isso não fragilizar a corte, não fragilizar o julgamento. Pode ser que quando houver algum tipo de possibilidade política, o próprio STF arranje uma forma de rever as suas penas ou rever os seus posicionamentos, mas não acredito que o Fux esteja criando algum furo na pedra em relação a isso. Acho que isso virá de outra esfera ou de outro lugar. Agora, a gente precisa relembrar aqui que o Fux, o que ele está trazendo tecnicamente, embora apenas no argumento, é relevante. E curiosamente, contraria a própria nota do Barroso desse final de semana. Porque quando ele diz que esse julgamento deveria estar na primeira instância, não deveria estar no STF, ele vai contra o que o Barroso disse na nota ao Economist, dizendo que seria absurdo que o tribunal não estivesse julgando isso na sua primeira turma, que seria excepcional se isso não estivesse na primeira turma. E o Fux mostra bem que não é verdade. E por que não é verdade? Porque ninguém ali tem foro privilegiado hoje. E se ninguém tem foro privilegiado hoje, deveria estar na primeira instância. Mas se o alcance do foro privilegiado foi ampliado agora, enfim, de ocasião pelo próprio STF, bom, então isso deveria ir ao plenário e não à primeira turma. O regimento interno do STF não é mais importante que a Constituição, que a lei, que o bom senso. Nós precisamos entender que se um caso desse tamanho ou dessa importância pode ser julgado pela primeira turma, bom, então o que resta para ser julgado pelo plenário? Espero que você esteja gostando desse vídeo. E para assistir ele completo, é simples. Acesse agora tvfloridusa.com e na aba ao vivo,
você confere a nossa programação 24 horas. Aproveite também para se inscrever no nosso novo canal de cortes no YouTube, Cortes TV Flórida. Você pode se inscrever, se tornar membro e ajudar o nosso canal a crescer mais e mais. Por enquanto é só e nos vemos no próximo vídeo.